Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra que Deus me dirigiu a entregar para você. Eu sei que nessa palavra tem direções claras para a sua vida. Por isso quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui e compartilha com 7 pessoas. Não com 6, não com 8, mas com 7 pessoas, abençoando a vida delas. Sê tu uma bênção para alguém. E você que me acompanha na TV Bandeirantes, vem para o meu canal do YouTube e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. E digo mais, Deus tem operado grandes milagres. Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero compartilhar um testemunho com você. Olha o que Deus está fazendo. A Fabiola mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz do Senhor. Em dezembro ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo para acompanhar as suas orações. E assim comecei a fazer. Desde então melhorei milagrosamente das dores da fibromialgia. Além disso, a oração da noite desta segunda, onde o Senhor falou que Deus capacita, foi uma resposta para a minha vida, pois eu me sentia incapaz de assumir um novo emprego. Deus te abençoe assim como toda a sua família. Deus é fiel. O Senhor tem operado grandes maravilhas aqui em nossa oração. Eu encontrei pessoas que disseram assim para mim: eu chorava de dor. Eu chorava de dor. Comecei a escutar as suas orações e o Senhor me livrou. Pessoas que estavam perdidas, desorientadas da vida, e através de uma palavra, através de uma direção, o Senhor Jesus mudou a vida delas. Eu quero dizer uma coisa para você que entrou aqui: não perca a tua esperança. Coloque a sua fé em Jesus, Jesus Cristo. Coloque a sua esperança, declare aqui nos comentários: Jesus Cristo é a minha esperança. Ele vai fazer uma obra na tua vida, Ele vai fazer uma obra na tua família. Deus, quando começa algo na vida da gente, Deus, Ele só para quando Ele terminar. Então, eu e você estamos sendo trabalhados por Deus. E a certeza disso é que a sua palavra não falha, a sua palavra é fiel. Amém? Você pode confiar na palavra de Deus. Deus nunca decepcionou alguém. Quem te decepciona é os homens, porque Deus não decepciona ninguém. Sua palavra é fiel, sua palavra é verdadeira. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje. Deus vê o que você está passando. Vamos começar por aí. Deus vê o que você está passando. Ele sabe a dor, Ele sabe quem te fez mal, o que não foi justo. Deus nunca te traz para fora da mesma forma. Ele faz o inimigo pagar por todos os problemas que causou a você. Em Provérbios capítulo 15, verso 3, olha o que está escrito. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Deus sabe o que acontece na minha casa, Deus sabe o que acontece na tua casa. Deus sabe o que fizeram de mal para te derrubar. Deus sabe a injustiça contra a tua família, contra a tua empresa. Deus sabe. A Bíblia diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. E se Ele vê, você acha que Ele é apático? Você acha que Ele ignora? Em nenhum momento. Se você ler os evangelhos,
você vai ver Jesus deixando de ouvir alguém. Em nenhum momento, até quando pareceu que ele não queria abençoar uma mulher, pela fé dela, ele respondeu com um milagre. Nós acessamos a Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Então não pense que Deus não está vendo a injustiça. Deus vê tudo o que você tem passado. Há pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou e podem estar pensando nesse momento: para mim não tem solução, não há como melhorar. E eu vim aqui lhe dizer que o Deus da justiça, ele viu o que você passou. Aí você diz: mas como que ele viu e não fez nada? Você sabe que nós precisamos buscar a Deus. Ele é a justiça. Muitas vezes nós buscamos justiça em tantas outras coisas aqui nessa terra. Buscamos até mesmo justiça através das nossas próprias ações. No entanto, Deus, ele nos direciona a ir a Ele, a falar com o juiz de toda a terra, porque Ele sabe o que se passou. Mas Ele vai intervir na tua vida no momento que você se conectar a Ele, no momento que você apresentar essa causa a Ele. Sabe qual que é a maior indagação das pessoas a respeito da oração? Por que eu preciso falar com Deus aquilo que Ele já sabe? Você sabe por que você precisa falar com Deus aquilo que Ele já sabe? Porque o nosso Deus, Ele só vai agir na sua vida se você der a Ele a liberdade. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe por que Deus é um perfeito cavaleiro? E por que ele diz que eis que estou à porta e bato? Ou seja, Deus está perto da gente e Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, me deixa entrar na tua vida, me deixa fazer justiça, me deixa operar. Sabe por que Deus ele não entra arrombando e fazendo as coisas? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio e Ele não tira de você o livre-arbítrio. É nós que precisamos ir em oração a Deus e abrir a porta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos abrindo a porta da nossa vida, do nosso coração para Deus, para Ele entrar, para Ele agir na nossa vida. Então não pense que Deus não está nem aí, ou que Deus não quer resolver o teu problema, não quer intervir na tua casa. Ele quer. Mas você precisa abrir a porta para Ele. Você precisa dar essa autorização para Deus fazer essa obra aí na sua vida. É como eu disse, Ele tem o poder de intervir, Ele tem o poder de fazer, mas nós precisamos ir a Ele. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é: não deixe esse mundo mudar você. Porque esse mundo, ele não torna ninguém melhor. Ao contrário, esse mundo transforma pessoas em vingativas, transforma pessoas em egoístas, transforma pessoas em pessoas que, sabe, vivem uma vida muitas vezes tão superficial. E cada vez mais nós estamos vendo, sabe, que os limites para uma pessoa nesse mundo estão aumentando. Ou seja, estão indo cada vez mais longe. E isso não é bom. É por isso que nós precisamos ser moldados por Deus e pela Sua palavra. Não deixe esse mundo, sabe, tornar você uma pessoa cética. Não deixe esse mundo tornar você uma pessoa revoltada. Não deixa esse mundo tornar você uma pessoa amargurada de coração. Vá a Deus e deixe Deus transformar você. E mesmo que você seja diferente desse mundo, você vai ver a bênção que é andar na palavra de Deus, andar no caminho de Deus. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Quando você anda em Deus, anda na palavra, você encontra luz no caminho, você sabe a direção, você sabe aonde você está pisando, você tem uma percepção espiritual muito maior das coisas. Por isso, pega essa palavra, não deixa o mundo mudar você. Não, mas eu estou revoltado, porque me aprontaram, porque fizeram, porque tiraram de mim, porque era meu direito. Ei, esse mundo sempre vai tentar fazer com que você seja uma pessoa revoltada, com que você se transtorne. Esse mundo vai fazer você viver como um justiceiro. Esse mundo vai fazer você viver como uma pessoa, sabe, que não tem princípios. Esse mundo vai ensinar isso. Tudo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus não muda. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. É por isso que eu preciso estar em Deus, para que Deus trabalhe na minha vida. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não abra a porta para o medo. Se o medo vier lhe visitar, peça para a fé ir recebê-lo. Não deixe o medo entrar na sua vida. Precisamos ser guiados por Deus e não por medo. Não podemos deixar com que o medo, sabe, desse mundo, o medo do negativo, o medo até mesmo das previsões negativas, venha a entrar na nossa vida. Quando o medo ele é alimentado pelos homens, ele geralmente cresce como uma criatura maligna, trazendo destruição em lugares e em países. Não deixe o medo dominar você. Deixe a fé. Tenha fé em Deus. Não tenha medo. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé. Coloque a sua fé em ação. Não tenha medo. Você não vai quebrar em nome de Jesus. Tenha fé. O Senhor vai te guardar, porque se o Senhor não te guardar, não tem nada aqui nesse mundo que te guarde. Tenha fé de que vai dar certo, fé de que as coisas vão acontecer, fé de que vai melhorar, fé de que Deus vai dar um jeito nessa situação difícil, no nome de Jesus. Você crê? Você recebe? Se você recebe, declara aqui nos comentários: eu recebo, em nome de Jesus. Não deixe o medo entrar. Quando o medo bater na porta, mais uma vez, peça para a fé, a sua fé, ir recebê-lo. Porque a fé não vai deixar ele entrar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. E eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração no Salmo 91. E quero também lhe convidar a se tornar um aluno da academia aqui no Global. Eu estou falando de coisas na academia que eu nunca falei aqui no YouTube. Nossos alunos estão sendo treinados a terem um conhecimento bíblico, a terem percepção espiritual, a terem discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus. Isso, sabe? Isso transforma a vida de uma pessoa. Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kindle. Dê um passo de fé e de coragem e vem ser nosso aluno. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição indo lá no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Também quero agradecer a Deus e abençoar a vida de cada intercessor e de cada parceiro que tem nos ajudado em nossos programas de televisão. Estamos com programas diários na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. É desafiador? É,
mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E damos glória a Deus, porque não temos comprometido nossos princípios para sermos fiéis aos nossos compromissos, e o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, continue orando por nós e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos parceiros. Deixa eu declarar o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim: enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários, certo? Um pedido que você tem a Deus. Um pedido em favor de algo, em favor de alguém. Algo que você quer muito colocar em oração, algo que Deus trouxe à sua memória enquanto eu estava falando. Escreve aqui nos comentários. E a palavra hoje é transformação. Amém? A palavra hoje, pega aí como palavra profética, a palavra é transformação. Deus está transformando vidas. Amém? Deus está transformando realidades. Deus está fazendo isso nesse momento. Você crê? Eu creio. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. E eu quero, no nome de Jesus, Pai, apresentar a Ti a minha vida, a minha família, tudo que tenho e tudo que sou. E apresento diante de Ti a família de cada pessoa que está orando aqui comigo nesse momento. Senhor, eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, câncer, dores no corpo, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de opressão dentro dessa casa, tudo aquilo que oprime essa vida, no nome de Jesus, seja livre agora. Que toda amarra espiritual, toda amarra de vício, tudo aquilo que está amarrando você, amarras do pecado, que você seja livre agora. Jesus Cristo, tira você de cadeias malignas, de cadeias de opressão. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos conferiu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso nós damos ordem a toda ação maligna. Em nome de Jesus, retire-se agora, vá embora, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus se toque, que as amarras do maligno sejam cortadas e desfeitas na tua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que portas se abram, que oportunidades cheguem, no nome de Jesus. Profetizamos prosperidade na tua empresa, nos teus contratos, no teu trabalho, que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor te dê ânimo. Eu oro, Senhor, por toda mulher que está buscando, Senhor, um relacionamento sério, por todo homem que está buscando um relacionamento sério, essa pessoa que é solteira, essa pessoa que é viúva, essa pessoa que é separada, a minha oração é para que o Senhor restaure relacionamentos. Também oro, Pai, para que toda mulher que não consegue engravidar, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a vida dela e que logo, logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Eu oro também para que toda pessoa que tem tido confusões, conflitos, perturbações, ataques na mente, Senhor, que ela seja livre agora e que a paz de Deus se estabeleça na vida dela, a paz de Jesus Cristo entre na vida dela, a paz de Jesus Cristo entre na casa dela agora, que a luz de Deus toque tua vida, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de compartilhar com 7 pessoas.
Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Cuide, Senhor, proteja, abençoe, multiplique. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, nossas preocupações, aquilo que nos anseia, aquilo que não conseguimos resolver e pedimos um milagre do Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essa semana que está iniciando, e que possamos ser guiados pela Tua doce voz. Meu Deus, mais do que bênçãos, mais do que riquezas, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Jesus, nós chamamos a Tua presença. Invocamos o Teu poderoso nome, Jesus, aqui nessa oração. Vem sobre nós. Nos rendemos a Ti totalmente. Nos rendemos a Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Cremos em Ti, cremos em Ti. E no Teu nome, Jesus, nós quebramos agora todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos, e declaramos a Tua bênção sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Diga assim comigo. Sempre declare essas duas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Aprenda a fazer essa oração. Diga assim: Senhor, guarde os meus filhos por onde eles andarem, e que os meus filhos sejam cheios da presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ensinei para você uma oração. No final nós vamos fazer uma oração profética por essa semana. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, fique aí até o fim. Nós estaremos apresentando, consagrando a semana que estamos para começar hoje. Amém? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e vai te ajudar a vencer muitos desafios. Vai ajudar você a superar grandes coisas. Escute esse testemunho da Márcia. E a Márcia escreveu assim: A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de pólipos biliares, de esteatose e também de glaucoma. Fiz exames para comprovar. Participei das campanhas e obrigado. Eu sou de Manaus. Deus te abençoe, ô Márcia. Deus é fiel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele cura, Ele faz milagres, Ele é maravilhoso. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus é maravilhoso. Declare, glorifique o Senhor através do seu comentário. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Eu quero falar hoje como vencer os críticos mais vorazes. Como vencer os críticos mais vorazes. Todos nós, em uma etapa da vida ou em outra, vamos ter que lidar com os críticos, com mentiras, com difamações, e isso faz parte da vida. É impossível você cruzar aqui por essa vida sem ser criticado, sem alguém apontar o dedo para você, sem alguém lhe rejeitar ou olhar torto, ou até mesmo querer descredibilizar você. As pessoas, elas vão tentar. No entanto, nós precisamos ter princípios e usar as ferramentas que Deus nos deu para vencermos
todo tipo de maldade e de oposição contra nós. Saiba que seus críticos mais vorazes também podem estar sendo usados pelas trevas para tentar bloquear ou impedir o seu destino. Só que os críticos, eles batem mais forte em você do que em qualquer tipo de repercussão. Sabe por quê? Porque o objetivo de um espírito crítico é lhe desfocar do seu propósito, do seu caminhar com Deus, quebrar o seu ritmo. Não me lembro se foi há um domingo atrás ou 2 domingos atrás que eu falei muito sobre ritmo. O inimigo sempre tenta quebrar o ritmo que a gente está. E ele usa os críticos para fazer uma investida contra nossas vidas. E isso acontece com todos, não acontece só comigo, acontece com você, acontece com seu vizinho, acontece com qualquer pessoa. Agora, você tem que entender, existem níveis de crítica, certo? E você tem que compreender o seguinte, você é criticado à medida do tamanho do seu propósito e do destino, do barulho que você está fazendo. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela não exerce uma grande influência na sua geografia, nas pessoas que estão ao redor dela, ela vai ter crítica também, mas não na intensidade de uma pessoa, por exemplo, que é um prefeito, que é um governador, que é um presidente, que é um pastor que cuida de uma comunidade, que é uma celebridade, ou uma pessoa influente, ou um jogador de futebol, certo? Vão ser níveis totalmente diferentes, porque eu creio que é tudo por porcentagem. Então, se você é conhecido por meia cidade, é meia cidade que dentro daquela meia cidade que te conhece, então tiramos ali 10% que vão te criticar, talvez nem isso. Agora, se você é conhecido a nível de estado, ou a nível nacional, ou a nível mundial, certo? Você vai ter outros níveis de críticos e vai ter muito mais crítica também. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 2. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Ou seja, Jesus estava sentado numa mesa para uma refeição e ele não estava ali só com discípulos, ele estava ali com admiradores, ele estava com simpatizantes e ele estava ali também com os críticos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava numa refeição, sentado com as pessoas, não estava fazendo nada errado, mas quem estava na mesa olhou para Jesus e começou a julgar, começou a criticar, começou a falar baixinho. Por quê? Porque Jesus era alguém muito conhecido. Jesus estava fazendo um grande barulho. E quanto maior o barulho que você for fazer, mais crítica, mais desafeto, mais inveja você vai atrair. Eu anotei algumas situações onde Jesus foi criticado. E eu listei elas aqui só para você ver como Jesus, mesmo sendo totalmente bom, generoso, filho de Deus, o Criador, os homens não o interpretaram bem. Jesus foi criticado por ter aceitado Maria Madalena entre os seus discípulos. Jesus foi criticado por ter deixado que uma prostituta lavasse seus pés. Jesus foi criticado por ter jantado na casa de um coletor de impostos. Jesus foi criticado por curar aos sábados. Jesus foi criticado por dizer a verdade sobre textos bíblicos.
Jesus foi criticado por ensinar aos samaritanos. Jesus foi criticado por não lavar as mãos antes de comer. Jesus foi criticado por perdoar os pecados dos outros. E Jesus foi criticado por ser quem ele era, o Cristo. Quem ele é, o Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele sabe bem pelo que você passa. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida e não ser criticada. Esses dias eu vi um bilionário sendo muito criticado. Sabe, há pessoas que, quanto maior a influência delas, maiores são as críticas. Pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa assim, muito tranquila, muito boa de coração. Ela vai ser criticada por ser boa demais. Ela vai ser criticada por ajudar demais. Porque o mundo que nós vivemos, ele se incomoda com algo que ele não tem. É por isso que um crítico é uma pessoa que acha você mais interessante que ele mesmo. É por isso que ele está batendo em você, lhe atacando, lhe criticando, discordando. Você sabe que discordar faz parte da vida. Agora, a partir do momento que você usa a foto de uma pessoa, a partir do momento que você fala do nome dessa pessoa, que você critica essa pessoa num tom difamatório, você está sendo injustiçado. Então, nós temos que entender que a crítica com a injustiça, ela traz sérios problemas. No entanto, o maior problema tem aquele que está criticando. Por quê? Porque ele está expondo uma fraqueza. Porque o crítico não está falando de você propriamente, ele está falando de quem ele é. Ele está falando, sabe, de algo que está incomodando ele. É por isso que o crítico, ele pode estar sendo injusto com você e isso pode, sabe, de alguma maneira te entristecer. Não investigue opiniões de quem não aprendeu. Porque às vezes você fica, sabe, pensando num comentário que foi feito, em alguém que lhe olhou torto, ou quando você sabe que alguém falou mal de você e você fica com aquilo na cabeça. Pare de investigar isso, porque você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando entender algo com alguém que não aprendeu o que você aprendeu. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela não tem a luz que você tem sobre isso. Então nós temos que ter cuidado para não deixar essa crítica ter algum poder sobre a nossa vida, esse crítico ter algum poder. A crítica machuca. Mas quando você analisa a credibilidade dos seus críticos, sabe? Toda a dor vai embora. A credibilidade deles. Porque às vezes a pessoa não critica só você, ela critica também uma lista grande. E sabe por quê? Porque ela está ganhando a base da crítica. Alguns ganham a base da crítica e ganham muito a base da crítica. E sabe, há pessoas que muitas vezes te criticam no teu trabalho porque eles estão querendo ganhar amizades, estão ganhando relacionamentos. Alguns usam a crítica destrutiva, a crítica difamatória, para de alguma maneira, sabe, crescer a base da sua crítica. Crescer, ela quer ser vista, ela quer ser observada como alguém melhor do que você. Mas assim como Jesus foi criticado, nós não podemos esperar diferente de nós. Nós também seremos criticados. Agora, como vencer o crítico? Silêncio é uma das armas, certo? Você procurar meios legais também é uma das armas. Agora, algumas coisas é melhor você manter o silêncio, porque quem justifica você é Deus. E às vezes você, sabe, ganha uma causa de um crítico ou alguma coisa assim, mas, sabe, aquilo
tem coisas que é melhor entregar para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo tem problema com pessoas que têm sucesso. O mundo tem problema com pessoas que se destacam. E isso não acontece só no Brasil, gente. Sabe, é só você dar uma olhada no mundo que nós vivemos, porque o mundo hoje está todo conectado, você vai ver os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, se enfrenta na Europa, se enfrenta em Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar. As pessoas vão criticar. Em qualquer lugar do mundo, até no lugar mais educado do mundo, as pessoas vão criticar. Porque isso faz parte da natureza do homem. Sabe? Encontrar alguém mais interessante do que ele e começar a atacar aquela pessoa. Daí você diz assim, puxa, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso, com as críticas. Bem, Jesus passou por isso. Peça ajuda para ele, peça força para ele. Porque o objetivo do crítico é lhe desfocar. O objetivo do crítico, um dos objetivos, na verdade, é desfocar você da sua missão, sabe, da sua intensidade, da sua entrega. E um detalhe, quando pessoas que não têm maturidade emocional, elas não conseguem lidar bem com as críticas. E isso acaba muitas vezes impedindo elas de continuar fazendo o que elas estão fazendo. É isso, o diabo quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Porque eu acredito que eu posso discordar de um pensamento, eu só não posso expor uma pessoa. Eu posso discordar do pensamento de alguém, eu só não posso expor aquela pessoa, porque isso, além de ser uma coisa errada, certo? É uma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo para mim. Então, o silêncio é uma das armas, a oração, colocar isso nas mãos de Deus, sabe? Porque não existe ninguém, a Bíblia diz que pode se compadecer da gente como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai a Deus, ele é a nossa conexão com Deus, Jesus. Ele vai se compadecer do seu problema porque ele passou por isso. Então apresente a crítica, apresente os críticos, apresente tudo a ele. E não deixe que seu foco seja quebrado. Ninguém pode arrancar de você a menos que você permita o que Deus colocou no seu coração. Então não pare por causa dos críticos, não pare por causa da crítica. Se Jesus, numa mesa, comendo, ele foi criticado por estar comendo com as pessoas, quanto mais nós. Agora, não deixa de viver a vida de Deus, não deixa de ser feliz, não entrega a tua alegria para os outros, porque é isso que o diabo tenta através da crítica, é arrancar nossa alegria, é arrancar, sabe, o nosso prazer de fazer algo. Então mantenha teu foco em Deus e também se afaste, sabe, daquilo que pode corromper o seu coração. Às vezes é melhor nem ficar vendo notícia, nem ficar vendo aquela pessoa da tua família que posta no grupo indireta, direto para você. Às vezes é melhor nem ver. Pega e sai do grupo, vai fazer outra coisa. Mas sabe, se você ficar focado no que vão dizer de você, você não faz nada aqui nesse mundo. Se eu quisesse que não falassem de mim, simplesmente, sabe, desconectaria minhas contas e viveria uma vida lá no meio do mato para ninguém me incomodar. Mas isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade de Deus para a tua vida, não é a vontade de Deus para ninguém. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e a lidar com fé em Deus, lidar descansando no Senhor, na justiça do Senhor. E também o crítico, você conhece não só a crítica do que ele está falando, você vai conhecer quem ele é. Exatamente, porque uma pessoa que está acostumada a criticar os outros é uma pessoa que está falando dela. Entenda isso, o crítico fala dele mesmo, às vezes até da sua incapacidade, mas ele tem que encontrar alguém, sabe, para bater, porque ele está falando de algo que ele não consegue. Então, é muito interessante quando você começa a perceber as coisas como elas são. Você consegue perceber as coisas como elas são. Então, para de te abater, né, com a crítica com a tua família, a crítica no teu trabalho, a crítica nos teus amigos, a crítica na igreja, sabe? Vai ter que tirar isso aí de letra, porque isso é uma etapa que você está vivendo da vida. Continue, Deus vai te honrar ali na frente. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91.
E você que não participou da oração de hoje de manhã, por que não participou? Deixa eu falar para você, nós vamos começar uma campanha amanhã chamada Carta para Deus. Tá? Essa é uma carta para Deus, você vai escrever de forma específica os seus pedidos de oração. Então você vai pedir a Deus, você vai pedir, você quer um filho, você quer engravidar, você vai colocar, Senhor, eu quero muito engravidar, eu quero, daí você coloca, inclusive, o que você deseja, certo? Você quer casar, Senhor, eu quero casar com uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, você vai especificar para Deus, amém? Essa carta para Deus aqui, ó, você pode baixar ela gratuita, tá? É um presente nosso para você lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode imprimir essa carta, tá? Imprime, ou pede, manda para alguém imprimir para você, ok? Olha só, a carta para Deus. E cada vez que você participar, você vai marcar aqui embaixo para você não se perder no propósito. São 14 dias que nós vamos estar orando. A Bíblia diz: e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Deus é um Deus de detalhes. Peça para Deus o emprego dos seus sonhos. Peça para Deus a salvação de todos a sua casa. Especifique, Senhor, eu quero que o Senhor salve o Márcio, que o Senhor salve meu filho, Cauã, e aí por diante. Você vai colocar tudo aí, tudo para Deus, você vai escrever, ok? Então, você pode baixar gratuitamente essa carta para Deus e todos os dias nós vamos colocar diante de Deus essa carta. Amém? Por 14 dias, na oração das 6 das 18 horas. É um propósito. Seja específico na sua carta para Deus. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? E ó, também hoje até meia-noite encerra, né, o nosso combo de devocionais. Quem levar o devocional 1, o devocional 2, ou 2 desse, ou 2 desse, nós vamos mandar junto esse caderno dos sonhos, tá? Quem adquirir até a meia-noite de hoje. O que é esse caderno dos sonhos? Você vai anotar toda a experiência que você tem tido com Deus aqui dentro, para você não esquecer, porque tem certas coisas que Deus nos fala, que não fazem sentido na hora, mas vão fazer sentido lá na frente, tá? Então, escreva as suas experiências, é um presente nosso para quem adquiriu o combo, tá bom? Até a meia-noite de hoje está valendo e tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive lá no site você pode baixar a carta para Deus e ter essa carta aí para você, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todos os livramentos que nós recebemos nessa semana. O Senhor é um Deus bom e oramos para que o Senhor dê livramento também, Senhor, a tudo aquilo que está programado no mundo espiritual contra nós ou contra a nossa família. Desfaça os planos do inimigo, Pai. Quebre a arma forjada, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos guarda, Pai, a nós e a todos da nossa casa. Também oramos para que a paz, a harmonia, a alegria do Senhor entre no nosso lar. E que a abundância de Deus, a fartura, a provisão especial do Senhor entre na nossa vida e na nossa casa.
Oramos, Senhor, consagrando cada dia dessa semana, cada hora dessa semana, cada reunião que teremos essa semana, cada compromisso que teremos essa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a escola dos nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Afasta de nós os perigos, Pai. Afasta de nós a maldade, a inveja. Quebramos toda crítica, todo tipo de inveja, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oramos apresentando a Ti, Pai, tudo aquilo que traz inquietação ao coração. Leva embora a inquietação, leva embora a ansiedade e traga vitória para essa vida, Pai. Eu oro por céus abertos, por milagres de Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa oração, você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas redes sociais. O que nós fazemos acontecer aos outros, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.